Definirmos o sistema de dedução natural da lógica de primeira ordem, precisamos entender dois conceitos: o conceito de substituição de uma variável por um termo em uma fórmula e se um dado termo ele é substituível para uma variável em uma fórmula. Vejamos o primeiro conceito. A substituição de uma variável x por um termo t em uma fórmula, que iremos denotar por φ, onde eu substituo a variável x pelo termo t, é definido pela substituição de todas as ocorrências de uma variável livre x em φ por t. Vejamos os três exemplos. Nesta fórmula, para todo y, P de x, y impliquem para todo x, m de x, nós temos o y, que acontece no escopo de um quantificador para todo y. Portanto, dizemos que esse y está ligado a esse quantificador. E temos a variável x, que acontece nessa primeira expressão, P de xy, na qual o x não está ligado a nenhum quantificador para todo, nem universal ou existencial, e esse segundo x que está no escopo de um quantificador, porque ele está ligado, no caso, a um universal para todo x. Então, nesta fórmula, a variável x acontece em p de xy como livre e acontece em m de x como ligada. Na substituição desta fórmula da variável x pelo termo a nesta fórmula, o que iremos fazer? Apenas substituir as variáveis livres de x por a, ou seja, apenas em p de xy. Então, se eu substituir o x por a, eu irei resultar na fórmula para todo y, p de AY impliquem para todo x m de x. O primeiro x foi substituído pelo a e o segundo permaneceu porque ele estava no escopo de um quantificador. Por outro lado, agora, se eu tenho a fórmula para todo y, p de x, y implica em m de x, nesta fórmula, o x tanto ocorre livre em p de x, y, como em m de x, porque nem o m de x, nem o p de x, y está no escopo de um quantificador universal ou existencial do x. Então, se eu substituir a variável x pelo termo a nesta fórmula, eu irei substituir todas as ocorrências de x livres por a. Então, qual é a fórmula resultante? Para todo y, p de AY implica em m de a, na qual o primeiro x foi substituído por a e o segundo foi substituído por a. Vejamos um outro exemplo. Agora eu tenho para todo y, p de xy implica em m de y. E eu quero, nesta forma, substituir o x, agora não mais por a, mas por y. Bem, quais são as ocorrências livres do x? Apenas esse primeiro x. Então, ao substituir o x por y nessa expressão, eu irei resultar na fórmula para todo y, p de y implica em m de y. Essa é uma substituição válida. Todavia, vejam que a variável que acontecia livre, ela passou a estar agora quantificada. Por conta desta questão, nós definimos a noção de ser substituível. Ou seja, iremos dizer que um termo t ele é substituível para uma variável x em uma fórmula φ, se para cada variável ocorrendo no termo não existe nenhuma outra subfórmula de φ, seja com universal ou com existencial, onde o y ocorre livre em alfa. Vamos ver um exemplo bem prático. Se eu tomar a fórmula para todo y, p de xy implica em m de y. Se eu quiser saber se o termo a ele é substituível para x, eu vou ver. O x acontece livre? Acontece. Se eu substituir esse x pelo a,
o A passará a estar ligado a um quantificador? No caso, não. Portanto, a gente irá dizer que o termo A ele é substituível para a variável x nesta forma. Por quê? Porque ao aplicar a substituição, a variável A não passou a estar ligada. Por outro lado, se eu agora substituir o termo y para a variável x, nesta fórmula, eu terei quem? Para todo y, P de y implica em m de y. Ou seja, o x, que era livre, passará a estar ligado com o y, porque a variável y tem um para todo y. Então, neste caso, a gente diz que o termo y não é substituível para a variável x nesta fórmula.